Oi, família, como vai você? Você gostaria de ter um bate-papo gostoso, aprender sobre a vida, pensar em mudar, pensar em viver novas experiências? Pode ser essa a oportunidade, essa de agora, de hoje. Nós, neste mês, preparamos vários programas, todos os programas do mês, na verdade, para tratarmos de temas que são muito ligados à mulher. Nós vamos pensar nas necessidades, com muito carinho, vamos dar atenção àquilo que é próprio do nosso universo feminino, mas convido a toda a família para ficar junto. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que tem uma história muito especial. Você já parou para pensar no que pode levar uma mulher a deixar as suas conquistas profissionais, deixar 4 trabalhos que lhe davam uma renda sensacional, muito boa, realização profissional, estava casada, filhos e a vida corria. Em casa, tinha 5 funcionários para dar conta de todos os afazeres. As babás, quem passava a roupa, quem cozinhava, quem cuidava da casa, enquanto ela era uma profissional da porta de casa para a rua, era uma mulher, inclusive, reconhecida pelos seus talentos, pelas suas capacidades. Mas alguma coisa aconteceu. E ela escutou um chamado. Era hora de mudar, de fazer algo novo. E para você, ao longo da história, talvez em alguns momentos você pense, como assim? Como assim? Vem com a gente. Vamos pensar hoje, especialmente você que é mulher, que anda procurando um sentido na vida, que anda pensando o que pode fazer para ser feliz, o que verdadeiramente te falta. Como pode alguém que tem dinheiro, realização profissional, tem família também, vivia muito bem, boa casa, tudo certo, aparentemente. Mas o que lá dentro acontecia, dentro do seu coração? Acontece assim com você também? Será que te falta alguma coisa? Será que te falta um sentido de realização? Pode ser que alguém diga a você, você precisa conquistar coisas, você precisa realizar-se profissionalmente ou em qualquer outra área da vida. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de dar atenção à área principal da nossa existência, a espiritualidade. Quero conversar com você. Pode ficar muito à vontade se quiser interagir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook. Aparece aí na sua tela, interage com a gente, mande a sua pergunta, compartilha, convida outras pessoas. Hoje é o tempo de dar sentido à vida. Minha convidada de hoje vem aqui contar a sua história. Cesiane, bem-vinda, prazer recebê-la. Prazer todo meu, Darleide. Prazer de verdade. Nossa, assim, para mim é um privilégio estar aqui com você, uma mulher que sempre foi uma inspiração para a minha vida. Uau! Deus é muito bom. Eu agradeço a Deus por isso, por ouvir isso também. Nos ajudamos uns aos outros nessa jornada. Sim. Cesiane, quem era você? Quem era essa mulher que eu descrevi aqui rapidamente, que alcançou muito do que quis conquistar, que realizou, tornou-se uma empresária de sucesso, conquistou muito do que você havia desejado? Quem era aquela mulher? Então, Darleide, eu cheguei a ter 3 empresas. Móveis, decoração e roupas de cama. Fazia eventos no Center Norte aqui, Em São Paulo. Imigrantes, na Paulista, no Rio Centro, Barigui, em Curitiba, em Brasília. São eventos muito Grandes, sim, eventos grandes, onde ali nós tínhamos recursos, né? Se ganhava muito recurso, se tinha muito recursos. Financeiros. Sim, financeiros. Mas a minha vida, a minha espiritualidade era muito superficial. A minha Bíblia era, eu vou dizer uma coisa para você, uma Bíblia manuseada, escrita, tem ali uma pessoa, talvez quebrada, mas em pé. Agora, uma Bíblia
simplesmente bem bonitinha, tá ali um ser humano fracassado com Deus. E hoje a minha Bíblia é toda escrita, a minha Bíblia é toda rabiscada, mas estou aqui, sabe? Eu tive dinheiro, mas não tinha paz. Hoje eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a paz que excede qualquer entendimento. É algo que brota, assim, sabe? Alegria em ter a família, em ter os frutos de uma colheita. Sabe quem eu me sinto hoje? Trabalhadora, trabalhadora. Sabe, a Bíblia diz que a colheita é grande, mas os ceifeiros são poucos. Hoje eu faço parte dos ceifeiros de Jesus. Cesiane, amém por isto. Cesiane, como foi essa transição de uma empresária muito bem-sucedida para tornar-se uma missionária? Para mudar de uma situação invejável do ponto de vista econômico e social, inclusive, para ser dona de casa. Como foi substituir as suas funcionárias que faziam todas as atividades de casa para ficar você assumindo sua família, o seu dia a dia, por livre e espontânea vontade, digamos, porque você decidiu. Você não perdeu tudo e quando se viu sem nada, decidiu entregar-se para Jesus. Não foi assim. Conta pra gente esse trecho da história. Então, eu sempre tive vontade de ser mãe. E uma amiga, eu não conseguia ser mãe. Eu sempre ia ali, todo mês, ia no Hermes Pardini, que é um laboratório em Belo Horizonte, atrasava um dia e eu levava para fazer o exame de sangue, para ver se eu estava grávida. E nunca. 6 anos. E um dia uma amiga me chamou para trabalhar com crianças. Era numa favela e eu falei, como nós vamos trabalhar? Ela falou, olha, você vai se vestir de palhaça e eu venho trazendo eles. Tá bom. E a gente fez um curso, ela fez o curso, na época eu tinha empresa, patrocinei, comprei todo o material e nós fomos fazendo isso, trabalhando com crianças. Um dia, eu me apaixonei por uma menininha aqui, ela chamava Sandy, toda sardentinha. E eu falei, olha, eu quero adotar a Sandy. E ela falou assim pra mim, amiga, a Sandy não dá. E assim, eu falando, Senhor, eu acho que eu quero adotar, porque eu não posso ter filhos. E tentando ter filhos, e não tinha filhos. E aí, então, um dia, a Letícia chegou com uma panelada na boca. E ela falou, você vai adotar a Letícia. Levei a Letícia para casa. Meu marido se apaixonou, nós nos apaixonamos. A Letícia viveu com a gente quase 3 anos, eu não me recordo. E a gente já tinha a Letícia como uma filha. A Letícia foi embora porque ela não era de papel passado. Meu marido chorou e naquela semana eu descobri que eu estava grávida. Foi um presente de Deus. Então, imagina como Lucas, o meu primeiro filho, o meu primogênito, foi desejado. E agora eu tenho aquele primeiro filho e ele passa pela UTI. E eu não conseguia entender, mas hoje eu entendo perfeitamente. Jó, ele diz assim, quem me dera se as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera se elas fossem gravadas no livro? E naquele momento eu não entendia, mas as minhas palavras estavam sendo gravadas, porque as nossas palavras estão sendo gravadas e estão todas no livro da vida. E lá no milênio nós vamos chegar, tocar, vamos ver as cenas. E ali eu não estava entendendo, mas Deus estava me chamando para uma vida de oração. E o meu filho, quando nasce, vai para a UTI. E ali, naquele momento, eu entendi que Deus estava me chamando para uma vida de oração. E eu começo, então, uma caminhada com Deus de oração. E eu começo a rasgar minha alma para Deus. Porque quando é que nós buscamos a Deus? Quando tudo está bem ou quando tudo está mal? E é quando tudo está mal. E assim, e naquele momento eu comecei a buscar. E eu comecei a buscar. E a minha avó, ela passou por um momento difícil, os médicos deram para ela 0,5% de chance de viver. E eu fiz uma troca com Deus. Eu falei, Senhor, deixa a minha avó viver. E eu vou trocar o lixo que se chama televisão. E Deus permitiu que a minha avó vivesse. Porque eu acredito que Deus estava realmente me chamando. E o chamado, ele foi gradativo. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a minha avó
viveu e eu deixei a televisão. Ligada no 760, não no 220, vou ficar 15 dias numa cama. E ali eu desenvolvi um projeto com Deus que se chamava Lugar de Esperança. Nós levamos pregadores da Novo Tempo, cantoras, a Melissa Barcelos. Hoje ela faz esse programa no Rio. Espera aí, é muita Sim. história. Não abre muita janela, Sim, senão fica tá. difícil de entender. Mas esse é só o Do início. seu filho, pois é, mas não dá. Aham. É muita história, gente. Nós ficamos outro dia horas e horas conversando e é pouco de tantos detalhes que carregam essa história que me impactou bastante, porque me impressiona todas as vezes que eu ouço milagres. E o maior de todos os milagres não necessariamente é que o cego passe a enxergar. Óbvio que isso é grandioso. Mas, em nossos dias, tempos de incredulidade, tempos em que ter é mais do que ser, tempos em que a cobrança para a mulher ser imponentemente muito bem resolvida aos olhos do mundo, nós nos deparamos com situações em que mulheres se encontram no seu dia a dia, num quarto de hospital, ou lutando com Deus para ter um filho, ou com um filho na UTI, e sentir que não é o dinheiro, não são as opiniões alheias, não são as conquistas monetárias, não são aquilo que dizem ser sucesso na vida. É algo muito mais profundo, é entre você e o seu Deus. Eu estou falando, nós estamos aqui falando para mulheres que creem. Nós estamos nesse tempo chamado o mês da mulher e o que nós mulheres estamos considerando ser fundamental para termos vida e vida em abundância. Então a Cesiane passa por um drama de uma expectativa que parecia não ter fim de ser mãe. Torna-se mãe. Quando o filho nasce, uma UTI. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É o meu filho desejado, como assim? E aí aprende que Deus a está chamando para algo muito grandioso. Você nem sabe ainda das coisas que vieram a seguir. E você se torna mãe depois. Sim. Quando a sua segunda filha nasce, que agora vem a segunda filha, entre o nascimento do seu primeiro filho e da sua primeira filha, você já havia tido esse encontro verdadeiro com Jesus? Ou ainda não? Eu acredito que foi o início. O início. O início. Então nasce a sua segunda filha. Nasce a Esther. A Esther. A Esther. E E a Esther é os meus dois filhos. Eu falo que os dois estão no mundo para servir ao Senhor. Amém. São presentes de Deus, é a minha herança, é a herança minha e do meu amado esposo. Então ali agora nasce a minha filha. E eu pensei, eu vou sair com ela nos braços da maternidade. Mas a Esther, o estado dela foi pior do que o Lucas. A Esther foi reanimada com choque da Arleide 3 vezes. Então, como as enfermeiras falaram, mamãe, sua filha viu Jesus 3 vezes e você está saindo com a sua filhinha no colo. Isso é milagre. Isso é o Deus que você serve. Darleide, eu cheguei a fazer uma poça de água no momento onde eu estava perdendo a minha filha. E a gente sente de lágrimas? De lágrimas. A gente sente o grande conflito. E ela estava indo embora. E naquele momento eu disse, Senhor, eu só te solto quando o Senhor abençoar a minha filha. E eu fiquei ali fora. E naquele momento, eu me lembro que eles tentaram as últimas e reanimaram. E a minha filhinha viveu. Eu tirei a minha filhinha dali. Mas quando eu cheguei em casa, com um quartinho, tudo pronto, que o meu corpo, tá tudo bem? Ali eu comecei o meu dilema. E a tia do meu esposo, ela é médica, e o meu marido, ele falou como eu estava, e ela disse, leva ela para o hospital agora. E eu fui para o hospital. Quando me abriram, jorrava pus, jorrava. E era um mau cheiro que eu imaginei. Meu pai, se isso é de mim, eu estou podre. E o médico, eu vi que ele se assustou. E ali só por um milagre, Darleide. E eu falo que ali foi o meu início com Deus. Porque eu tinha planos de saúde, tinha condições financeiras, mas só por um milagre eu viveria.
E ali eu disse para Deus, Senhor, me dê um trabalho. Me tira daqui, Pai. Me deixa ser mãe dos meus filhos, Senhor. E aqui, Senhor, eu estou entendendo que eu estou correndo atrás de coisas que a traça e a ferrugem vai corroer. Sabe uma coisa que o Senhor me fez entender? Mas, quando mais próximo estamos da volta de Jesus, menos as nossas propriedades, menos o que nós temos vale. Ano jubileu. Quanto mais próximo estava do ano jubileu, menos se valia as propriedades. E ali o Senhor me fez um chamado. Eu disse, Senhor, me tira daqui e eu vou te servir. Eu quero o ano de 2014 te servir. E Deus me tirou dali. Queridos, vale dizer que a Cesiane já era cristã. Ela já era uma mulher que estava no contexto cristão, que conhecia a Bíblia, que frequentava os cultos, que se dizia uma adventista do sétimo dia. Era a sua fé. Mas encontro com Deus não quer dizer encontrar uma religião. Estar numa igreja não significa crer de verdade. Frequentar cultos, até ler a Bíblia, até pregar, até fazer coisas do serviço cristão, religioso, não significa que nós já tivemos um encontro com Jesus Cristo. Por isso, muitas vezes, nós devemos ser gratos à oportunidade da dor. Porque, infelizmente, por causa da dureza do nosso coração, é em face da grande dor, da impossibilidade dos recursos que temos às mãos para nos socorrer, é que nós nos damos conta de que Deus, o Deus do impossível, é o único que nos resta. E quando nós nos entregamos a esta realidade, que tem mais a ver com a nossa fé e o sobrenatural, aí de fato nós nos deparamos com a oportunidade de encontrarmos-nos de verdade com Deus. Você está ouvindo a história de uma mulher que passou por episódios muito difíceis, até que a sua própria vida, após a vida dos filhos estar em risco, agora ela mesma estava sobre uma cama de hospital, num leito de hospital, numa situação em que só um milagre a levantaria dali. E como você bem vê, ela foi levantada dali pelo poder de Deus e está aqui conosco. E aí algo mais vai sendo acrescentado Sim. na sua jornada de Sim. fé. E olha um detalhe, Darleide, tudo que eu usava tinha que ser jogado no saco de lixo. Nesse nível? Sim, toda roupa de cama, toda roupa íntima, tudo tinha que ser jogado. Eu estava com uma infecção, só o Senhor, e Ele me tirou dali. E eu sempre gostei de pequenos grupos. Eu acho que o evangelismo já meio que estava na minha veia, sabe? E eu tinha um pequeno grupo de oração, eu tinha me mudado e eu comecei um jardim de oração na casa da minha vizinha. Começou na minha casa e ela disse, eu tenho um jardim, então vamos fazer lá. E levei algumas amigas e a gente tinha esse jardim de oração. E entre o Lucas e a Esté, eu fiz o projeto Lugar de Esperança, onde nós tivemos muitos batismos, mas chegou um momento que eu não quis mais fazer. E ali naquele momento eu disse para as meninas, contei o meu testemunho do que Deus tinha feito, era o primeiro momento que a gente estava ali juntas, e eu disse para elas, olha, eu tenho um chamado e eu quero vocês. E o meu chamado é, vamos montar uma igreja num lugar onde não tem presença adventista. E elas toparam e eu fui procurar uma cidade perto de Belo Horizonte que não tivesse presença adventista. E descobri uma cidade chamada Moeda. Marquei com o prefeito, fui ali falar com ele, mas o prefeito não atendeu, atendeu o secretário. Eu disse para ele o que nós iríamos fazer. E ali eles não deram respostas, mas enfim, um dia eu estava orando e abrindo, sabe aquele momento que você abre a sua alma? Não é uma oração mecânica, mas é o rasgar a alma para Deus.
Eu fiquei 2 horas debaixo do chuveiro, chorando e dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser mãe, mas eu quero também ser missionária. Eu quero pregar teu evangelho, Pai. Eu quero levar isso que eu estou aprendendo para as pessoas. Me ajuda, Senhor. Me aceita nesta obra. Senhor, se eu estou pior do que Jonas. E comecei a dizer. E ali naquele momento eu já tinha deixado Rio Centro, Center Norte, Minas Centro, Brasília, Curitiba. Já tinha deixado isso tudo. Eu disse, Senhor, eu te entreguei o que mais me dava recursos. Senhor, mas eis-me aqui. Eu tinha lojas no Rio de Janeiro, eu tinha lojas em Belo Horizonte, tinha empresa ainda, mas eu não tinha entregado tudo. Provações são bênçãos de Deus disfarçadas. Sim. E agora, naquele momento, eu peço para Deus, vou dormir mais cedo, tô triste, no outro dia eu vou para a Associação Mineira Central. Espera aí, porque eu preciso ficar conduzindo aqui essa história, porque tem muitos detalhes e não dá, o tempo não é suficiente. Mas eu preciso que você diga um pouco mais a respeito, porque isso tem muito a ver com o universo feminino também, o desapego, que você precisou desapegar dos bens, deixar suas lojas. Eu vou chegar nesse ponto. Mas conta aqui logo pra gente, porque a gente vai para o intervalo, conta aqui pra gente, como foi essa mudança do desapego para você ser dona de casa. Vamos tratar desse ministério dentro de casa aqui. Certo. Então, assim, de uma forma bem rápida. Isso. Ali na associação, eu conheci uma senhora e ela estava ali para passar um asilo. Eu tinha pedido a Deus um trabalho. Eu disse para Deus, não importa o que o Senhor me dê, o que o Senhor me dê, eu farei. E essa mulher estava ali, eu trabalhava junto com a Adra. A gente estava fazendo um trabalho dentro da penitenciária de mulheres, junto com o pastor. Então é porque temos uma frase que nos acompanha, que é assim, todo verdadeiro cristão convertido nasce no reino de Deus como missionário. Então assim, veja que o impulso de ação da Cesiane, o que a motiva já foi o evangelismo. Em convidar as amigas, estudar a Bíblia e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, sua direção para o reino foi fazendo missão, evangelizando. Sim. Alguém ofereceu a oportunidade de cuidar, de ser cuidado, a igreja cuidar de um abrigo. Não foi possível naquele momento, mas Deus te levou naquela direção. Sim, então, aí eu conheci a Sônia ali na associação, fui conhecer o lugar, era um asilo. E, enfim, ali Deus falou, faça uma clínica natural, mas eu não gostava de nada de saúde, eu não gostava nem de Ellen White, porque eu nasci na igreja, assim, com os 5 aninhos. Mas não tinha nem contato. Nenhum contato. E ali foi, através desse lugar, que Deus foi fazendo uma obra gigante na minha vida. Eu fui conhecendo pessoas, eu conheci... E ali eu falei, Senhor, eu não tenho como fazer isso. E Deus disse, tem. E eu disse, não. Faz uma clínica natural, e eu falei, eu sou obesa, como é que eu vou montar uma clínica natural, essas pessoas vão rir de mim. E eu disse, olha, a Igreja Adventista é bem rica nessa mensagem, não gosto, não vivo, mas eu só vejo um jeito disso aqui acontecer, fazendo uma clínica natural, essa clínica natural sustenta esses velhinhos. E ela disse sim, e ali eu conheci, e eu não sabia nada de saúde, e eu chamei o Isaac. Aí você precisa pontuar para a gente o seguinte, você diz, imagina, aquela doação de um lugar tornou-se numa oportunidade de montar uma clínica de saúde. Sim. Mas quantos quilos você pesava? Não, assim, eu estava com 114. 114 quilos. Sim. A ideia de ela, como missionária, estar à frente de um projeto de saúde, na cabeça dela é inconcebível. Mas nos planos de Deus, absolutamente provável. Porque Deus não nos chama de acordo com o que nós pensamos ser a nossa capacidade. Ele chama e nos capacita. Nós vamos fazer uma pausa agora para o nosso intervalo. Você vê que eu preciso correr com o tempo, porque essa história é tão maravilhosa que nós ainda vamos fazer um segundo momento, um segundo programa. Eu vou lá conhecer a realidade, mostrar para você trechos disso que ela está contando para a gente hoje, aparecerão num programa seguinte, no final do mês. Mas o intuito principal aqui é mostrar para você que quando nós nos entregamos a Deus de verdade, viu? Principalmente vocês, meninas,
Nosso pensamento aqui durante todo esse mês é direcionado a você, mulher, é para nós enquanto mulheres. Cuidado com aquilo que você tem planejado, cuidado com o valor que você tem dado aos seus sonhos e aos seus projetos, quando muitas vezes Deus está fora deles. Tenha em mente que o nosso chamado aqui tem, em primeiro lugar, o cumprimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus se cumpre todas as vezes que nós nos colocamos em situação de oferta a Deus para servirmos. Para servirmos, para anunciarmos que não somos nós, mas é Deus, é Ele, o Criador, o Senhor, sobre tudo e sobre todos. Nós vamos para o nosso intervalo, na volta eu quero saber mais. Por exemplo, tem um episódio na vida da Cesiane em que ela está como dona de casa e ela ouve uma frase como de empresária a dona de casa, passadeira de roupa. E as lágrimas caem, ela precisa administrar o que ela está ouvindo e lembrar, ainda assim, que ela estava vivendo um chamado. Ainda que as suas funcionárias não estivessem mais para serem as cuidadoras da sua casa, somente ela. E ela deu conta. E como deu. É rápido o intervalo, já estamos de volta. Oi, meus amores, vamos continuando aqui o nosso programa. Eu quero indicar para você a revista Entre Família. Se ainda não pediu, você não sabe o que está perdendo. Essa revista tem 15 lições para que você estude de verdade, não é só para ler, é para estudar. Tem questionários para que leve você a raciocinar sobre o tema proposto, responder as perguntas. Ao final do estudo dessas 15 lições, você ainda pode ser certificado pela Escola Bíblica da Novo Tempo, receber em casa um certificado assinado e ainda um presente da Novo Tempo. E aí você deve perguntar-se, não é? Quanto custa? Nada, nós vamos mandar para você de presente, porque o custo já foi pago. Não tem custo para você, mas nós já providenciamos isso com os Anjos da Esperança para que você receba este material, estude e viva melhor em família. Nós temos interesse que você, de fato, invista naquilo que tem valor, que vale a pena. É um suporte nosso para a sua caminhada, para a sua jornada. Entre em contato com a gente em horário comercial. Você liga para o DDD 12, número 2127 3121, horário comercial. Se quiser agora entrar em contato com a gente já mandando o seu pedido, aí já resolve a questão, aí você faz isso pelo DDD 12 98100 1425, 98100 1425. Tá bem? Pede a revista Entre Família, diz que você foi indicado aqui pelo consultório de família, diz que você ouviu o nosso convite no consultório de família e que por isso quer investir ainda mais na sua família, nos seus relacionamentos. 98100 1425. Combinado? Anota aí. Hoje nós estamos falando como será em todo o mês de março dedicado às mulheres, a nós mulheres. Hoje nós estamos conhecendo a história de uma mulher que fez uma escolha na vida, que fez mudar tudo e hoje é muito mais feliz do que quando ela tinha muito dinheiro, muita realização profissional, mas tinha uma vida muito minguada com Deus. Hoje é completamente diferente. É a primeira parte do nosso programa com ela. Ainda farei um segundo programa, ainda neste mês. Vou visitá-la. Você vai conhecer o trabalho que ela faz em Belo Horizonte e região. Você vai conhecer um pouco do que ela faz com as presidiárias. Essa mulher dá mais de 300 estudos bíblicos semanalmente para presidiárias. Ela é conhecida como pastora naquela comunidade. Ela prega e tem atividades missionárias junto a outros irmãos de outras denominações. Ela tem um respeito muito grande na comunidade religiosa onde ela está inserida.
fazendo a diferença. Na casa dela tem uma igreja. Ex-presidiárias frequentam o pequeno grupo. Enfim, você precisa ficar com a gente, acompanhar não somente essa parte do programa hoje, mas no final do mês, no último programa do mês, a continuidade para fecharmos este mês de março, tendo em mente um objetivo principal: levar mulheres a entenderem que muito mais do que sermos um corpinho bonito, muito mais do que sermos mulheres que estão em busca daquilo que satisfaz o nosso eu no nosso dia a dia, tem algo que nos alimenta na alma. E não tem dinheiro que pague, não tem dieta que resolva, não tem o que façamos fora de nós, senão o que acontece dentro de nós pela ação direta e exclusiva do Espírito Santo. Fica com a gente. Muito obrigada pelo seu carinho, você que está com a gente nas redes sociais, um beijo para quem está comentando, participando no Facebook, no nosso Instagram, Consultório de Família, que aparece aí o Facebook. Um beijo para Carla Lessa, ela está comigo, o Israel, aqui no Instagram. Carla Lessa, Andréias 617, Rosa, um abraço para você, Patrícia Rangel, Paula, Isa, Angélica, Jaqueline, Liana Menezes. E aí a nossa pergunta de hoje foi, se você quer mudar alguma coisa na vida, quer se transformar. Aí tem uma amiga que ela disse assim, dando risada, ela disse, eu quero uma casa, um emprego, uma cozinha grande, uma garagem grande, se for possível um relacionamento. Ela quer o pacote todo. Beijo para você, Paula, Deus abençoe nos seus sonhos, mas o sonho principal que esteja em torno e no centro da vontade de Deus. Cesiane, querida, me fala daquele momento que eu deixei no ar. Como foi a transição de empresária para dona de casa e mãe, além de ser missionária, claro. Sim. Então, Darleide, não foi fácil. Não foi fácil, assim, porque a primeira vez, deixa eu te contar, assim, Conta. porque lavar a roupa não foi tão difícil, mas a trouxa de roupa para passar. Antes de passar, eu olhei para ela, chorei meia hora antes de encarar aquele ferro. E ali eu fiz uma pergunta para Deus, Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Senhor, é isso mesmo? E o Senhor foi muito claro, sabe? E não foi fácil. Naquele momento, a família não entendia, ninguém entendia. Assim, aquela experiência estava sendo única entre eu e Deus, né? E o meu esposo não entendia. Ninguém entendia. Ninguém entendeu quando você teve que pagar muito, as multas muito altas para se desfazer das suas lojas, do seu compromisso. Ela perdeu, né? Muito dinheiro, porque ela tinha compromissos para os meses seguintes e ela teve que pagar altas multas para cancelar aqueles eventos. Ficou com prejuízo, mas com o coração satisfeito de que passar a roupa seria agora uma das suas missões. Sim, passar roupa, cozinhar, lavar. Hoje eu tenho a minha mãe que me ajuda, mas eu tive um período, eu e os meus 2 filhos e o meu esposo. E assim, muitas vezes, naquele momento, vocês vão entender o que Deus fez na vida dele. Assim, eu tenho um presente, que é o meu esposo. Mas naquele momento ele não estava entendendo, né? E às vezes ele vinha assim, ele falava algumas coisas e eu falava assim, Senhor, me dá vontade de picar as camisas em pedacinho, porque eu passava, que estava passando com tanto carinho e ele olhava e dizia, como assim? Assim, naquele momento ele achava que eu estava o quê? Maluca, né? É. E assim, aos olhos humanos, realmente É uma né? loucura, é. Então, assim, mas nós começamos uma vida diferente em família, os meus filhos, e nós começamos a fazer culto familiar. Nós não tínhamos relacionamento com Deus. Família, culto, Deus, a gente não tinha isso. E nós começamos aos poucos. E um dia, Darleide, foi mais ou menos um processo assim, um ano e meio, assim, e a minha filhinha falou assim, mamãe, leia para mim a história de Moisés. E ela trouxe a Bíblia, né, de adulto. Eu falei, Esté, mamãe já leu a sua. Ela falou, mamãe, eu quero a história de Moisés, da Bíblia de adultos. E eu
contei para ela ali, e ela disse, me ajuda a gravar. E ela gravou as pragas. E naquele dia, quando meu esposo chegou, ela disse, papai, você vai fazer parte do culto? Eu vou pregar aqui hoje. E ela começou a pregar, Com que sabe? idade a Esté Ela estava? tinha, assim, uns 4 aninhos, mais ou menos. E ela decorou Ela as decorou, pragas que sim, ocorreram lá no Egito. sim. E ali o meu marido, ele se apaixonou por Deus. Ele disse, eu quero ser o Deus. E a gente teve momentos em que eu queria me separar. Talvez ele também quisesse, porque a gente estava vivendo momentos muito difíceis. Eu não vou entrar nos detalhes, mas a gente estava vivendo momentos difíceis ali. E agora a Esther foi um instrumento. E hoje ele é quem leva as crianças, quando eu estou na missão nos finais de semana, é ele que leva para a igreja. Ele é um pai com P, assim, maiúsculo. Ele é um excelente pai Que para as crianças. maravilhoso. E ele ensina as crianças Jesus hoje. Então hoje a minha família tem Jesus, Darleide. É algo que dinheiro não compra, sabe? A Estherzinha, um dia eu fui fazer uma comida e o Lucas disse, mamãe, quem fez a comida? Fui eu, filho. Ele, mamãe, você me ama? Mamãe, você cozinhou para mim? Um dia uma pessoa chegou para o Lucas e disse, porque eu fazia festas muito lindas. Lucas, você não tem saudade das festas que a sua mãe fazia? Ele disse, não tenho saudade, porque hoje eu tenho a minha mãe. Mãe, seus filhos não querem coisas, seus filhos querem a sua atenção. Seus filhos querem o seu amor. Seus filhos querem você. Sabe, hoje eu entendo, Darleide, que existe uma profecia a se cumprir. E essa profecia, Satanás, ele veio devastando isso. Porque Joel 28 diz que as crianças vão profetizar. Mas como elas vão profetizar, mãe, se você não está ensinando Jesus para elas? Se os seus valores são coisas e não a vida espiritual dos seus filhos? Então hoje eu vejo que nós temos dificuldades financeiras, mas eu vejo a minha família indo para o céu. E isso, meu coração, assim, enche de alegria, sabe? Então, eu vejo a Estherzinha na rede e ela dizendo, mamãe, vem aqui. E aí eu chego lá e ela diz, eu estava aqui tomando uma decisão. E a decisão que eu estou tomando é de ser uma missionária. Eu estou analisando a sua vida, mamãe. Eu estou analisando os seus estudos bíblicos e eu não quero que você me leve em um. Eu quero em todos, mamãe. Eu quero salvar almas. Eu quero trabalhar para Jesus. A professora dela pediu para fazer um exercício, né? A profissão do pai. Ela diz, ela ama o pai. A paixão dela é o pai. O Lucas, ele Fica dividido. ele tá mais comigo, assim, mas ela é o pai. Ela disse, eu amo meu pai, mas eu quero a sua profissão, mamãe. E ela fez, e lá os aluninhos, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico. E ela foi uma das últimas, e ela disse, eu quero ser missionária. A missionária porque eu quero ganhar almas para o reino de Deus. E aí a professora, é uma esposa do pastor, a professora Yolanda, ela é um amor, é uma mãe para aqueles meninos. E ela mandou, Cesiane, a Estherzinha hoje ela impactou e tá todo mundo querendo ser missionário. Então, assim, eu vejo o Lucas no meu canto de oração, lendo os livros do Espírito de Profecia, lendo o Caminho a Cristo. Então, assim, eu vejo que foi difícil lavar, passar, cozinhar. Foi difícil. Eu tinha motorista, 15 anos. Então, assim, hoje eu ando de ônibus. Então, naquele momento, naquele período, para mim o Senhor, ele não me amava, ele esqueceu de mim. Hoje eu entendo, o Senhor estava me quebrando. Mas eu não aceito, muitas vezes as pessoas falam assim, ele junta os cacos. O Senhor não junta cacos. Ele quebra, ele mói, ele vem com a água viva, que é ele. Ele amolece aquele barro e ele faz agora um servo, uma serva. E ele me fez uma serva. Hoje, o que eu mais amo é servir. Porque o Deus do universo, ele veio aqui nesse mundo para servir. E eu vejo a minha família aos pés de Cristo.
Nós temos muito a melhorar, muito, muito, mas eu vejo uma caminhada. Eu vejo Lucas lendo o Caminho a Cristo e dizendo, mamãe, os 4 passos da santificação. Mamãe, as pessoas estão olhando para baixo, estão todas com as vendas nos olhos. Mamãe precisa de pessoas como você. Eu preciso mostrar às pessoas, as pessoas precisam olhar para a cruz, as pessoas precisam começar a olhar para Jesus e tirar as vendas dos olhos. Mamãe, e é isso que nós precisamos fazer, porque as pessoas, elas começam a olhar para a cruz. E às vezes, em algum momento, as pessoas falam, você está louca, você está louca. E é o que aconteceu com você, muitos chamaram de louca. Mas agora eu estou conseguindo entender, porque você enxergou a cruz de Cristo e você começou a olhar para essa cruz. Então, se a gente perde o foco da cruz, a gente olha para baixo novamente, coloca as vendas nos olhos e não dá o segundo passo. E o segundo passo é o batismo. Você já tinha se batizado, mamãe, mas era diferente, não era esse batismo que Deus quer. E Deus quer o segundo passo, o terceiro passo. E o terceiro passo é alimentar da palavra. Mas Deus não quer que a gente só se alimente. A minha avó está no terceiro passo, mamãe, porque ela aceitou a Jesus, ela olhou para a cruz, ela se batizou, ela está estudando a Bíblia. Mas você chegou no 4º passo, mamãe, que é levar Jesus às pessoas. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você é uma adventista que tomou a decisão, se batizou, estuda a Bíblia, você não está completo. Você precisa chegar ao 4º passo, que é o que Jesus chamou. Ele diz, ide e pregai o evangelho. Ele diz assim, olha, jogue a rede, pesque, mas pesque para a vida e não para a morte. Não pesque peixes para morrer, pesquem peixes para viver. Da lei de hoje eu pesco para a vida, salvando almas. Então, assim, olha, é chegar ao 4º passo, é levar Jesus às pessoas. E quando eu levo Jesus às pessoas com a família, quando eu vejo o meu esposo no trabalho dele, pregando o evangelho, uma vida inteira, eu tentei trazer o meu marido para Cristo. E eu vou dizer uma coisa, o exemplo ele arrasta. Você enxergar, ver o relacionamento. E hoje ele leva, ele fala, ele chega em casa e ele diz, hoje eu falei, assim... Compartilhei. Sabe, compartilhei. Eu estou lembrando daquele episódio em que, assim, a Estherzinha, desde pequenininha, como você ouviu a Cesiane contar, ela se determinou a falar no culto em família. Então, ela é a pregadora do culto em família. Quando o pai... aceita Jesus, enfim, se converte definitivamente ali junto com a Cesiane, todo aquele processo espiritual que se deu. Eu lembro de você ter me dito que uma vez ele disse assim, Estherzinha, agora o papai é o sacerdote, deixa o papai falar. Né? E ela disse? Não, ela disse, papai, olha, eu sou a pregadora oficial dessa casa, então assim, e ela o senhor passa a lição, né? Então assim, e ela fazia assim do banquinho do piano, sabe, da Lady. Hoje a gente tem uma igreja em casa, então ela pega o microfone, ela tem o púlpito, mas naquele momento era o banquinho do piano, era o púlpito da Estherzinha. Nós trouxemos fotos aí, né? Sim. Eu acho que o pessoal de casa vai querer conhecer um pouquinho da sua família. Acho que eles já estão um pouquinho maiores do que estão agora nas fotos, mas aí você vai conhecê-los no programa do final do mês, quando eu for lá e conhecê-los pessoalmente, vou entrevistá-los, você vai conhecer de verdade ali, ouvindo a versão deles, né? Sim. E muito do trabalho que a Cesiane faz. O que está na ordem, Israel? Vamos conhecer a família, então. Joga aí, eu quero conhecer o pai. Como é o nome do seu marido? Carlos Alexandre. Carlos Alexandre, olha ali o Carlos Alexandre com o Lucas. E você. Ali está a sua mãe e a Estherzinha. Isso. Que sua mãe é sua ajudadora nessa jornada. Olha a Estherzinha pequenininha com esse cachorro gotoso ali. Olha que delícia. São os meus amores. Olha aqui o Lucas, já maiorzinho. Lindo, lindo. E o meu marido também é lindo, Muito Darlete. bom. Sua família é linda, você é linda também. Agora eu já quero aproveitar e mostrar para você aí de casa um pouquinho
do trabalho, mas é coisa muito rápida mesmo, em algumas fotos, do que ela tem feito em termos de missão. Você falou que tem uma igreja em casa, acho que vai Sim. aparecer aqui nas fotos. Joga aí, Sim. Israel. Vamos lá. Vamos ver o que aparece. Isso aqui é? Isso, é na minha casa. Sua casa. Isso. Gente, não é um pequeno grupo, é um grupo grande e é uma igreja. Olha ali Sim. o lugar de onde a Estherzinha prega, Isso, junto com outros pregadores isso. também. Olha quanta gente. Olha, tem sido uma bênção Meu trabalhar, Deus. falar do amor de Jesus, Você mostrar pregando. Jesus às pessoas, sabe? Falar desse amor. Darleide, há 5 anos atrás eu não pegava no microfone, eu não anunciava hino, eu não fazia oração. E hoje, todo final de semana, eu estou falando do amor de Jesus. Então, hoje, assim, eu me misturo com as pessoas, sabe? Eu vejo Deus, assim, fazendo uma obra, assim, na minha vida. Cada vez eu falo, Senhor, eu não me imaginava o que o Senhor queria fazer de mim para que Deus trabalhe, para que Deus faça. Nós precisamos permitir. É aquela música do Fernando Iglesias, Maria, para ser a mãe de Jesus, ela apenas permitiu. Né? Moisés, basta apenas eu permitir. E eu nunca imaginei que o Senhor fosse me levar para um trabalho dele, para ser uma embaixadora da lei de hoje. Eu trabalho para Cristo. Eu sou uma embaixadora de Cristo. O meu patrão é Cristo. E isso não tem preço. Isso é alegria, sabe assim, minha alma treme, sabe? Onde eu estou, eu falo, Senhor, para quem o que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu fale? Repete para mim. Quantos estudos bíblicos, em média, você dá por semana? Mais ou menos. Sei. 255, 300 estudos bíblicos, mais ou menos. Sempre para mais. Porque eu faço o presídio feminino, eu faço o presídio da casa de custódia, da polícia civil. Eu trabalho ali com os policiais que estão presos por algum delito. Isso. E eu faço trabalho ali com eles. Eu faço trabalho na casa da doadora da Serra do Cipó. Uma mulher que doou uma propriedade onde eles gastaram mais de 3,5 milhões. E ela doou, e hoje ela é adventista. E a sua família tem conhecido a Deus, os seus funcionários. E eu faço um trabalho na casa dela. Então, assim, eu tenho um pequeno grupo na casa dela, um pequeno grupo na minha casa. Eu tenho um pequeno grupo, eu dou estudos pelo telefone. E eu dou estudo, então assim, é todo o tempo. A oportunidade para mim, eu não perco... Você ainda serve em outras igrejas, Sim, de outras denominações. Várias. Batista da Lagoinha, por exemplo. Sim, a Lagoinha, a Presbiterianas, outras batistas, Assembleia, várias igrejas. Gente, não é indo lá e tirando as pessoas destas igrejas e trazendo para a igreja dela ou nossa igreja. É simplesmente indo e servindo. Isso. Ela vai motivar a fé das pessoas, ela vai pregar, ela vai testemunhar, ela quer apresentar Jesus. Isso. Tornou-se uma missionária pelo Brasil inteiro e além mar, onde chamar, sem deixar de lado seu principal ministério, que é manter a sua casa no altar do Senhor. Mas tem a parceria com o marido, com a mãe, seus filhos participam disso, já pregam também, seu filho, eu vi uma foto dele pregando. Então, o que eu tinha em mente ao desejar e conseguir trazer a Cesiane hoje no programa? Não faz muito tempo que eu a conheci. As horas se passaram assim, num piscar de olhos, e já era meia-noite. E antes disso, horas numa viagem, uma história após outra. Uma história após outra. Milagres e milagres. Mas de todos eles, o maior é que o coração de uma mulher que ia à igreja, como eu já disse hoje, que conhecia a Bíblia, as profecias, que sabia a respeito do reino terreno e do reino de Deus, mas foi impactada verdadeiramente quando ela se deu conta de que só faria sentido se de fato ela se entregasse por completo a Jesus. Nós não sabemos qual é a sua dificuldade de hoje.
É o casamento, é o trabalho, é a falta disto ou daquilo. Não sabemos, né, Cesiane? Sim. Mas nós sabemos sobre todas as coisas. Que muitas vezes o excesso também nos impede de um encontro com Jesus. Sim. Tinha bastante dinheiro, tinha bastante trabalho, tinha muitas realizações do ponto de vista do que se faz com a força do braço. Mas quando ela entendeu que a sua força, a verdadeira força era Cristo, sua vida mudou. E quando muda, muda sua casa. Chorando, duro, orando muito, clamando muito. E todos os dias, e não parou, é todos os dias, numa entrega plena ao Senhor. É um prazer ouvir a sua história, porque ouvir a sua história é ouvir a voz de Deus chamando outras mulheres a hoje entregarem tudo que têm, tudo que são ao Senhor Jesus. Sim. Seu convite final. Sim, meu convite final para cada mãe. Deus me deu o privilégio de estar ali num concílio e ali eu vi o pastor Maurício Lima chamando as mulheres para voltarem para seus lares, para os seus filhos. E ali mais uma vez Deus falou ao meu coração. E ali bem naquele concílio eu ouvi da Raquel Arraes. Eu já tinha ouvido um rabino, um pastor aqui da Novo Tempo, mas ali ela dizendo que por que Pedro deixou aquelas redes quando Jesus diz, vem e segue-me. Porque essa palavra vem e segue-me, o rabino ele dizia, e quando ele estava dizendo, vem e segue-me, você pode ser como eu. E ele só chamava os melhores. Paulo tinha que ser eloquente, tinha que saber de cor a Bíblia, saber argumentar. Mas Jesus chama analfabetos, Jesus chamou pescadores de homens. E ele vai lá e diz para Pedro. Então a Raquel, ela falou de uma forma assim, que penetrou na minha alma. E ela diz assim, Jesus falou para Pedro, vem e segue-me. E Jesus estava dizendo para Pedro, ei Pedro, vem e segue-me. Você pode ser como eu. Jesus está dizendo para você hoje, filha, filho, vem e segue-me. Você pode ser como eu. Não fique vivendo mais um cristianismo superficial. A superfície não tem milagres, mas na profundidade, lá no profundo, existem os milagres. E para mim, hoje, ver as pessoas se convertendo. Marcos Bola, um policial, que o caso saiu no mundo inteiro. Ontem ele me mandou, e eu estou falando porque ele me autorizou, e ele me mandou ontem, pastora, leia isso. E não adianta eu dizer para eles que não sou pastora, porque eu estou ali pregando e para eles né? E ele diz, olha isso aqui, é o próprio goleiro que está dizendo, 1 década preso, mas ele na prisão, ele conheceu Jesus. E hoje é um homem que entregou a vida para Jesus, uma família. E ontem ele estava chorando e eu mencionei, provações são bênçãos de Deus disfarçadas. Ali ele ouviu Simeão, um homem que era mau, Levi, um homem que era mau, se tornou um sacerdote. E eu vejo estas pessoas entregando a vida a Cristo. E isso não tem para mim maior satisfação do que ver aquelas detentas, mulheres que gostam de mulheres, e a Isabela mandando um vídeo para mim, pastora, eu quero ser mulher, pastora, eu quero ter uma vida transformada. Isso para mim não tem preço, Darleide. Sabe, e eu fico me lembrando daquele momento no céu, onde Cristo vai olhar a colheita e ele vai ficar satisfeito, ele vai ver a face dos remidos brilhante e ele vai dizer, estou satisfeito. E a senhora White, ela diz assim que ela viu aquela cena
E ela só conseguia olhar. Minhas palavras são pequenas, são fracas, e eu só consigo dizer, ó, que amor glorioso, em ver aquela colheita. Lindo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito sejas. Amém. Muito obrigada. Deus te Eu que abençoe. agradeço. E a tua história vai voltar aqui, porque tem muito mais a ser dito, mas por hoje é o nosso convite. Aceite Jesus, viva para Jesus e tudo mais Jesus fará. Um grande abraço e até a semana que vem. Deus te abençoe, mulher.